Absorventes internos. Isso não é uma piada nem um truque. Os absorventes internos são materiais de preenchimento de feridas estéreis, altamente absorventes e embalados individualmente. O atendimento tático a baixas em combate, o protocolo de medicina de campo utilizado pelo Exército dos Estados Unidos, documenta especificamente o preenchimento improvisado de feridas usando absorventes internos, quando não há gase hemostática especializada disponível. A versão com aplicador cria um tubo de inserção para preencher feridas perfurantes profundas. O algodão se expande ao entrar em contato com o sangue e aplica pressão interna a uma cavidade com sangramento. Todo kit de primeiros socorros deveria tê-los, independentemente do gênero das pessoas em sua casa. Eles não custam quase nada, não ocupam espaço. E em um cenário de trauma penetrante sem acesso a serviços de emergência, eles fazem o mesmo trabalho que um produto que custa $40 em um kit médico tático. Giz de cera. Um giz de cera padrão queima por aproximadamente 30 minutos. A cera é o combustível. O invólucro de papel é o pavio. E a geometria é quase perfeita para uma vela de emergência de curto prazo. Uma caixa de 24 gizes de cera equivale a quase 12 horas de luz. Eles também são à prova d'água, o que significa que podem ser armazenados indefinidamente sem se degradarem. Derreta vários juntos em uma forma maior ao redor de um pavio adequado, e você terá uma vela que queimará por horas. Guarde uma caixa no seu carro, no seu kit de emergência e na sua mochila de evacuação. Eles não pesam quase nada e a maioria das pessoas nunca pensa neles como ferramentas para fazer fogo. Protetor labial, chapstick. 3 funções de sobrevivência distintas em um único tubo. A base cerosa de petróleo captura uma faísca e mantém a chama por tempo suficiente para transferir o fogo para a isca. Aplique-o em uma bola de algodão e você terá um dos iniciadores de fogo mais confiáveis disponíveis em qualquer farmácia. Ele sela pequenos cortes e pele rachada contra infecções e perda de umidade em condições frias ou secas. O que importa mais do que parece quando você está há 3 dias em uma situação onde um pequeno corte infectado se torna um problema grave. E aplicado na parte interna das lentes de óculos ou óculos de proteção, evita que embace em ambientes frios. Um tubo, 3 funções, custa $1. Álcool em gel. Um mínimo de 60% de etanol, o que significa que queima de forma limpa com uma chama quase invisível e com emissão de calor suficiente para acender uma isca úmida, com a qual um fósforo ou isqueiro sozinhos teriam dificuldade. Esprema uma pequena quantidade sobre o seu monte de isca, acenda-o e você terá vários segundos de calor sustentado na base do seu fogo. Também funciona como esterilizador de feridas de emergência na falta de algo melhor, embora arda significativamente em tecidos abertos. A concentração de álcool que o torna eficaz como desinfetante é a mesma concentração que o torna inflamável. Guarde um frasco em cada mochila, cada carro, cada kit de primeiros socorros. Supercola. Esta é a história que a maioria das pessoas não conhece. O cianoacrilato, a substância química da supercola, foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os pesquisadores buscavam plástico transparente para as miras das armas, acharam-no muito pegajoso e o deixaram de lado. Na Guerra do Vietnã, os médicos de campo começaram a usá-lo para fechar feridas em soldados que não sobreviveriam tempo suficiente para receber atendimento cirúrgico. Funcionou. Estancou o sangramento, manteve as bordas do tecido unidas e reduziu as taxas de infecção em condições de campo. O Exército dos Estados Unidos o avaliou formalmente, e os adesivos de cianoacrilato de grau médico para o fechamento de feridas agora são padrão nos kits de trauma. A supercola na gaveta da sua cozinha não é de grau médico, mas a química é parecida o suficiente para que, em uma emergência genuína, diante de uma laceração profunda, sem suturas disponíveis e sem forma de receber atendimento médico, uma fina aplicação ao longo das bordas fechadas de uma ferida limpa a mantenha unida. Aplique-a apenas na superfície da pele, nunca dentro da ferida. É um último recurso, não uma primeira opção, mas é um último recurso que salvou vidas documentadas e que você já possui. Fio dental.
O fio dental encerado tem uma resistência à tração de aproximadamente 20 a 25 libras, dependendo da marca. Isso é suficiente para funcionar como linha de pesca para peixes pequenos ou médios, corda de emergência para a construção de abrigos, cadarço de reposição para botas, fio de armadilha para um alarme de perímetro e, em casos extremos, material de sutura. Também é um dos materiais de corda mais limpos e estéreis disponíveis em uma casa, pois vem selado em um dispensador. Uma embalagem padrão individual contém cerca de 50 ml. Não pesa nada, não ocupa espaço e, ao contrário do paracord, que a maioria das pessoas se lembra de levar, o fio dental já está em todos os banheiros do mundo desenvolvido. Coloque uma embalagem de reposição em cada kit que você tiver. Água sanitária. A maioria das pessoas sabe que a água sanitária purifica a água. Quase ninguém conhece a proporção correta, o que significa que a tratam de menos e deixam patógenos vivos, ou a tratam em excesso e tornam a água tóxica. A proporção correta para a água sanitária doméstica padrão de hipoclorito de sódio a 6% é de 8 gotas por galão de água limpa e 16 gotas por galão de água turva. Mexa e espere 30 minutos. Cheire para detectar um leve odor de cloro. Se não conseguir sentir o cheiro de cloro após 30 minutos, repita a dose e espere mais 15. A proporção muda se a concentração da sua água sanitária for diferente. A água sanitária a 8,5%, que é cada vez mais comum, requer 6 gotas por galão. Verifique o rótulo. Certifique-se de ter esse número correto e escreva-o na garrafa com um marcador permanente agora mesmo, antes que precise dele sob estresse no escuro. Absorventes femininos. Estéreis, não aderentes, altamente absorventes, embalados individualmente e projetados especificamente para lidar com sangue. Tudo o que essas propriedades descrevem é também exatamente o que exige o protocolo de curativos para queimaduras em campo. Um absorvente feminino grande, aplicado a uma ferida de queimadura, faz o mesmo trabalho que um curativo estéril para queimaduras de um kit de primeiros socorros. Ele absorve o líquido supurante, não adere à superfície da ferida e fornece uma barreira contra a contaminação. As referências de medicina militar de campo mencionam curativos improvisados para queimaduras, utilizando produtos de higiene feminina, especificamente devido a essas propriedades. Guarde-os em seu kit de primeiros socorros, junto com os absorventes internos. Ambos os itens realizam um trabalho médico sério, que sua comercialização nunca comunicou. WD-40. O nome significa deslocamento de água. 49ª tentativa. Water Displacement 4th Attempt. Foi desenvolvido em 1953 para proteger a cobertura externa do míssil Atlas, da ferrugem e da corrosão. O que a maioria das pessoas não sabe é que o solvente carreador principal é inflamável, o que significa que o WD-40 pegará fogo e manterá uma chama. Não é um ótimo iniciador de fogo, e não o recomendo como sua primeira opção. Mas em uma situação em que você precise fazer madeira molhada queimar e não tenha mais nada, uma leve camada sobre a lenha ajudará. De maneira mais útil, ele desloca a água das superfícies metálicas de forma mais eficaz do que quase qualquer coisa disponível pelo mesmo preço. O que significa que as ferramentas ferrosas que se molharam, facas, machados, lâminas de serra, tratadas com WD-40 e secas com um pano, não enferrujarão ao serem guardadas. Para a conservação de ferramentas a longo prazo, uma camada de WD-40 seguida de uma camada de óleo adequado é o padrão. Saiba para que ele foi criado e use-o de acordo. Um lápis. O grafite é um lubrificante seco. As mesmas propriedades que fazem com que ele deslize sobre o papel fazem com que reduza o atrito entre superfícies metálicas. Um lápis padrão esfregado ao longo dos dentes de um zíper emperrado, dentro de um mecanismo de fechadura rígido ou ao longo da borda de atrito de uma porta de madeira inchada, reduzirá o atrito significativamente sem a introdução de umidade que os lubrificantes à base de óleo trazem. A umidade causa seus próprios problemas em ambientes frios ou com certos materiais. Em uma situação em que uma fechadura congelada ou um mecanismo emperrado é um problema genuíno e não há lubrificante disponível, o lápis na sua bolsa é uma ferramenta funcional.
Esfregue o grafite diretamente sobre a superfície. Acione o mecanismo repetidamente e o grafite será transferido e se assentará nos pontos de atrito. Esmalte de unha. O esmalte de unha transparente sela coisas. As pontas dos fios em cordas desfiadas, seladas com uma gota de esmalte, param de desfiar indefinidamente. A parte de trás dos calcanhares em botas novas, revestida com uma camada fina antes do uso, evita a formação de bolhas ao reduzir o atrito antes que a pele se rompa. Uma pequena rachadura em um recipiente de água, revestida internamente com várias camadas de esmalte seco, resistirá para transportar água em caso de emergência. A agulha de uma bússola esfregada contra uma superfície magnetizada e depois selada com uma gota de esmalte conserva sua orientação magnética por mais tempo. E talvez o mais prático, pequenos furos no tecido de barracas, lonas ou roupas impermeáveis, preenchidos com esmalte transparente e deixados para secar completamente, criam uma vedação impermeável que resiste a condições climáticas adversas. Um frasco pequeno faz todas essas coisas e não pesa quase nada. Elásticos. A energia mecânica armazenada em um elástico esticado é suficiente para impulsionar um pequeno projétil a uma velocidade considerável, o que é todo o princípio de funcionamento de um estilingue. De maneira mais prática, elásticos grossos enrolados ao redor do cabo de qualquer ferramenta de superfície lisa, um machado, uma faca, uma pá, aumentam drasticamente a segurança da empunhadura em condições de umidade. Enrolados ao redor da base da tampa de um frasco, fornecem atrito suficiente para abrir quase qualquer tampa emperrada sem a necessidade de ferramentas. Esticados sobre a parte superior aberta de um recipiente, servem como referência de medição, ancoragem para cordas ou elemento tensor para reparos improvisados. Mantenha um punhado de elásticos de alta resistência em cada kit. Eles não pesam nada e a quantidade de pequenos problemas mecânicos que resolvem silenciosamente é significativa. Aspirina. Além do controle da dor, que já é valioso o suficiente, a aspirina dissolvida em água funciona como um tratamento antifúngico para plantas que têm sido documentado em pesquisas agrícolas há décadas. O ácido salicílico da aspirina está quimicamente relacionado aos compostos de defesa natural que as plantas produzem em resposta a ataques de fungos. Uma solução de uma aspirina normal dissolvida em 1 litro de água e pulverizada sobre as folhas infectadas reduz de forma mensurável a propagação de fungos em tomates, abóboras e pepinos. Em uma horta que é sua fonte de alimentação, em vez de um passatempo, a capacidade de tratar a praga fúngica com algo do seu kit de primeiros socorros, em vez de um produto de um centro de jardinagem, é importante. 2 comprimidos de aspirina por litro, aplicados a cada 2 semanas durante a estação de cultivo, podem fazer a diferença entre uma colheita produtiva e uma fracassada. A manta de emergência de Mylar. A maioria das pessoas tem uma dessas. Quase ninguém entende o que ela realmente faz, além de refletir o calor corporal. A superfície aluminizada, refletiva que rebate o calor irradiado de volta para o corpo, também reflete a radiação infravermelha. Toda a radiação infravermelha, incluindo os comprimentos de onda utilizados por câmeras de imagem térmica. Uma pessoa enrolada em uma manta de emergência de Mylar é significativamente menos visível para a tecnologia de imagem térmica do que uma pessoa com roupas padrão, porque a manta reflete em vez de emitir radiação infravermelha. Isso tem sido testado, documentado e discutido em comunidades de sobrevivência e privacidade há anos. Não é perfeito. A manta em si tem bordas, e o calor corporal pode irradiar de áreas expostas ou ser transferido através do contato com o solo. Mas a redução da assinatura térmica é real e significativa. A mesma manta de $3 que mantém vivo um excursionista perdido em clima frio é também uma das ferramentas mais acessíveis e portáteis disponíveis para reduzir a visibilidade térmica. Conheça o que você possui. Além do uso em imagens térmicas, o Mylar reflete aproximadamente 90% do calor irradiado, o que significa que funciona como revestimento de forno de emergência, refletor de aquecedor de água solar, espelho de sinalização visível a grandes distâncias e barreira de solo que reduz drasticamente a perda de calor
por condução ao dormir sobre superfícies frias. Uma manta, $4. A maioria das pessoas a dobra e se esquece dela. Não se esqueça dela. Preservativos. Os preservativos de látex sem lubrificante podem conter aproximadamente 2 litros de água sem romper quando preenchidos lentamente e manuseados com cuidado. Essa é uma solução de transporte e armazenamento de água que não pesa nada. Cabe em qualquer bolso e custa quase nada por unidade. O mesmo látex esticado sobre a boca do cano de uma arma de fogo mantém a água, a sujeira e os detritos fora do cano, sem afetar a capacidade de disparo. A bala o atravessa ao disparar sem uma perda significativa de velocidade. Uma técnica documentada em manuais de campo militares. Esticado de forma plana e utilizado como uma tipóia, a força de recuperação elástica é suficiente para ajudar com uma leve pressão de torniquete como camada secundária. E como material para iniciar fogo, o látex seco acende e mantém a chama por mais tempo do que o papel. Os casos de uso não são intuitivos. O item já se encontra na maioria das casas. Vale a pena fechar a lacuna entre esses dois fatos. Carvão da sua churrasqueira. Não carvão ativado, embora o carvão ativado seja melhor para esse propósito. Carvão vegetal normal de um saco de briquetes. O mesmo princípio de absorção que faz do carvão ativado o tratamento de emergência preferido para certos tipos de intoxicação se aplica, com eficácia reduzida, ao carvão vegetal normal triturado e usado como uma camada de filtração grossa em um filtro de água improvisado, disposto em camadas com areia e cascalho em um recipiente com furos de drenagem. Ele remove uma porcentagem significativa de contaminantes orgânicos, odores e alguns compostos químicos da água. Não remove patógenos. A água filtrada ainda requer tratamento químico ou fervura. Mas em uma situação em que a água tem cheiro ou gosto de contaminação química e você não tem mais nada, uma camada de filtração de carvão faz um trabalho real. O saco que você tem agora na sua garagem tem uma utilidade de sobrevivência na qual você nunca havia pensado. Óculos de leitura. Qualquer lente convexa concentra a luz. Os óculos de leitura da sua mesa de cabeceira, segurados na distância focal correta sobre uma isca seca em um dia ensolarado, acenderão um fogo. Isso não é rápido. Requer paciência, o ângulo correto e uma isca fina genuinamente seca. Mas funciona. Não requer combustível, nem bateria, nem componentes que possam falhar. Se você usa óculos de grau com lentes convexas, seus óculos funcionam. Se você carrega um par de óculos de leitura baratos, eles funcionam. A distância focal varia de acordo com a potência de ampliação. Uma ampliação maior significa uma distância focal mais curta e um ponto menor e mais quente. Na prática, óculos de leitura de 2 dioptrias e meia a 3 produzem um ponto focal quente o suficiente para acender um tecido carbonizado ou grama fina e seca em menos de 30 segundos de luz solar direta e brilhante. Conheça a distância focal do que quer que você carregue antes de precisar usá-lo sob estresse. Abraçadeiras de nylon ou braçadeiras de plástico. A força de fixação mecânica de uma abraçadeira de alta resistência sob tensão máxima ultrapassa 100 libras, cerca de 45 tanin-kg. Isso é suficiente para servir como fixação de uma tala de emergência sobre um acolchoamento improvisado, reparo estrutural temporário em equipamentos quebrados, algemas improvisadas em uma situação de segurança e assistência para um torniquete quando usada em combinação com um pedaço de pau como molinete. Elas também funcionam como dobradiças improvisadas, uniões de estruturas, reparos de cercas e pontos de fixação de equipamentos em mochilas ou abrigos. Tenha à mão uma variedade de tamanhos. As pequenas que vêm nas embalagens de produtos eletrônicos não são as que você precisa. Compre um pacote de abraçadeiras de alta resistência com capacidade para 200 libras, cerca de 90 kg, e distribua-as em cada kit de primeiros socorros, cada mochila e cada veículo. Elas custam quase nada por unidade. E os problemas mecânicos que elas resolvem sem a necessidade de ferramentas formam uma lista mais longa do que a maioria das pessoas jamais imaginou. Protetor labial em uma lâmpada.
Esta dica é específica e prática de uma forma que não se encaixa em uma narrativa de sobrevivência, mas é importante em situações prolongadas de queda da rede elétrica, nas quais você depende de equipamentos recuperados. Uma fina camada de protetor labial na rosca de uma lâmpada, antes de sua instalação, evita que o metal corroa e fique preso no soquete. Um problema que se torna significativo quando as lâmpadas estão no lugar há meses ou anos, em condições de umidade, e você precisa trocá-las sem quebrar a lâmpada no soquete. O mesmo princípio se aplica a qualquer conexão metálica rosqueada. Conexões de tubos, roscas de parafusos ou roscas de velas de ignição que você deseje poder remover mais tarde sem causar danos. A cera de abelha funciona melhor se você a tiver. O protetor labial funciona na sua ausência. A barreira cerosa evita a oxidação na interface da rosca, e a conexão se separa de forma limpa quando você precisa. A tela de um telefone, o vidro de aluminosilicato da tela de um smartphone moderno, tem uma refletividade de aproximadamente 20% sob a luz solar direta. Isso soa modesto. À distância, a luz solar refletida pela tela de um telefone é visível a olho nu a até 10 milhas, cerca de 16 miles em boas condições, e detectável a uma distância maior por aeronaves com equipamento óptico. O sinal internacional de socorro, usando um espelho ou uma superfície refletora, é um dos métodos de sinalização de longa distância mais eficazes disponíveis. Mais confiável do que a fumaça em condições de vento, mais visível do que painéis coloridos à distância e muito mais eficiente em termos de energia do que qualquer dispositivo de sinalização eletrônico. Incline a tela para captar a luz solar direta. Use a sombra do seu dedo na tela para apontar o ponto refletido em direção ao seu alvo. Pisque 3 vezes. Faça uma pausa. Pisque 3 vezes. O padrão universal de socorro. O telefone no seu bolso que não tem bateria, não tem sinal e parece inútil continua sendo um espelho de sinalização enquanto houver sol. Isso não é pouca coisa. Na situação certa, é tudo. Nenhum destes requer comprar nada. Nenhum deles requer treinamento especial. Todos e cada um deles funcionam graças à química ou à física que tem sido compreendida por décadas e que ninguém pensou em escrever na embalagem. A lacuna entre estar preparado e não estar quase nunca se trata de equipamento. Quase sempre se trata de conhecimento. De que uma coisa é feita, o que esse material pode fazer, o que a física da situação permite. Você já possui tudo isso. Agora você sabe o que possui. Se esses segredos ocultos de sobrevivência mudaram sua forma de ver os itens do dia a dia da sua casa, por favor, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Estamos descobrindo a sabedoria prática e a história que muitas vezes passam despercebidas. Vamos construir juntos um futuro mais preparado. O próximo conjunto de conhecimentos que salvam vidas será revelado em breve.